Você está preparado para explorar os casos mais aterrorizantes de possessão demoníaca? O que você faria se, em uma noite comum, a linha entre a vida e a morte se tornasse indistinta e o mal se manifestasse diante de seus olhos? Fique conosco até o fim, para descobrir relatos que desafiam a lógica, onde famílias foram devastadas e almas consumidas por forças malignas. Prepare-se, porque o que está por vir pode fazer você repensar a realidade. Anneliese Michel era uma jovem comum, nascida em 1952, na Baviera, Alemanha. Católica devota, cresceu em uma família profundamente religiosa. Desde pequena, sempre demonstrou grande fé e temor a Deus. Contudo, o que parecia uma vida pacífica e dedicada à religião, tomaria um rumo inimaginável, mergulhando Anneliese em um verdadeiro pesadelo. Aos 16 anos, tudo mudou. Anneliese começou a sofrer convulsões intensas e a ter comportamentos que ninguém conseguia explicar. Ela foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, uma condição grave que afeta o cérebro, causando episódios de convulsões e distúrbios psicológicos. No entanto, os médicos e especialistas não podiam prever o que estava por vir. Os pesadelos e vozes começaram a atormentá-la. Anneliese começou a relatar à sua família que ouvia vozes sussurrando em seus ouvidos, dizendo que ela estava condenada ao inferno. No início, seus pais acreditavam que tudo fazia parte dos sintomas de sua doença, mas conforme o tempo passava, os acontecimentos se tornaram mais aterrorizantes. Anneliese começou a ver rostos demoníacos ao seu redor, figuras sombrias que a atormentavam, mesmo nos momentos em que estava acordada. Ela dizia que as vozes não paravam, afirmando que demônios a possuíam e que ela não poderia escapar. Seus comportamentos se tornaram mais violentos. Ela se automutilava, rasgava suas roupas e, inexplicavelmente, sentia uma aversão imensa a qualquer símbolo religioso. Crucifixos e imagens sagradas que antes faziam parte de sua rotina, agora causavam pavor. Suas mãos queimavam ao tocá-los. Suas refeições começaram a ser rejeitadas. Ela acreditava que os demônios a estavam impedindo de comer. A essa altura, sua família já estava convencida de que algo sobrenatural estava acontecendo. Os médicos falharam em ajudar Anneliese, e seus pais, desesperados, procuraram ajuda na Igreja Católica. Inicialmente, a igreja hesitou, pois exorcismos são realizados apenas em casos extremos. Mas, após uma análise mais detalhada, os sacerdotes envolvidos, incluindo o padre Ernst Alt, chegaram à conclusão de que Anneliese Michel estava possuída por múltiplos demônios. O exorcismo começou em 1975, sob a supervisão dos padres Ernst Alt e Arnold Renz. O que ocorreu durante os rituais desafiava qualquer lógica. As sessões de exorcismo eram brutais. Durante os rituais, Anneliese proferia blasfêmias em várias línguas que ela jamais havia estudado ou sequer ouvido. Sua voz mudava drasticamente, tornando-se grotesca, grave e distorcida, como se mais de uma entidade estivesse falando através dela. Os padres documentaram que Anneliese estava possuída por várias figuras malignas, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Caim, Nero e até Adolf Hitler. As entidades se manifestavam uma por uma, desafiando e zombando dos padres e da própria fé de Anneliese. Os rituais continuaram por meses. Ao todo, Anneliese Michel passou por 67 exorcismos ao longo de 10 meses. Cada sessão era mais aterrorizante que a anterior. Ela gritava de dor, dizia estar sendo queimada viva por dentro e, em momentos de aparente calma, implorava por misericórdia. Seus pais assistiam impotentes, enquanto sua filha definhava lentamente, tanto física quanto mentalmente. Durante os rituais, Anneliese foi submetida a condições desumanas. Ela se recusava a comer, acreditando que estava sendo punida por Deus. Suas orações, que antes eram sua fonte de consolo, agora desencadeavam acessos de fúria violenta.
Ela se debatia, e sua força era quase sobre-humana. Para seus pais, não havia dúvida de que Anneliese estava enfrentando forças além da compreensão humana. No dia 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu em sua casa após meses de sofrimento incessante. Sua morte foi atribuída à desnutrição e à desidratação severas. Pesando apenas 30 quilos, seu corpo estava extremamente debilitado. Os padres e seus pais acreditavam que Anneliese finalmente havia sido libertada dos demônios que a assombravam. No entanto, sua morte causou grande repercussão, e o caso se tornou mundialmente famoso. Após sua morte, seus pais e os padres foram acusados de homicídio culposo. Eles foram julgados, e a defesa usou o argumento de que acreditavam piamente que Anneliese estava possuída e que os exorcismos eram sua única esperança de salvação. O caso foi amplamente debatido, tanto no âmbito religioso quanto médico, e permanece até hoje como um dos casos mais controversos de possessão demoníaca da história. Anneliese Michel se tornou um símbolo de fé e sofrimento, e até hoje sua história continua a inspirar filmes, documentários e debates. A pequena cidade onde ela viveu ainda guarda memórias do ocorrido, e sua sepultura é visitada por fiéis que acreditam que Anneliese sacrificou sua vida para combater as forças do mal. Caso de Roland Doe. Roland Doe, pseudônimo de um garoto norte-americano, ficou conhecido por um dos casos de possessão demoníaca mais documentados e perturbadores da história moderna. Este caso ocorreu no final dos anos 1940 e acabou inspirando o famoso filme de terror O Exorcista, lançado em 1973. A história de Roland começa de forma trágica e intrigante quando ele tinha apenas 14 anos. Ele cresceu em uma família luterana comum, em Cottage City, Maryland. Sua tia, uma espiritualista fervorosa, apresentou ao jovem Roland um tabuleiro Ouija, acreditando que ele poderia se comunicar com os espíritos através dele. Após sua morte repentina, algo sombrio começou a assolar a vida do garoto. Os primeiros sinais estranhos apareceram na casa da família. Objetos começavam a se mover sozinhos. Quadros balançavam nas paredes e estranhos ruídos, como arranhões e passos, ecoavam pela casa. As atividades incomuns eram frequentemente atribuídas à presença de Roland, já que os fenômenos ocorriam principalmente ao redor dele. A família, inicialmente cética, começou a acreditar que havia algo sinistro relacionado ao garoto. Roland começou a exibir comportamentos inexplicáveis. Ele falava em línguas desconhecidas, suas palavras eram incompreensíveis e muitas vezes proferia blasfêmias que chocavam até mesmo os adultos ao seu redor. Ele gritava de dor sem motivo aparente e marcas misteriosas surgiam em sua pele. Marcas como cortes e arranhões que formavam palavras assustadoras, como inferno e Satanás. Em um dos episódios mais assustadores, Roland foi visto flutuando sobre sua cama, com o corpo rígido e os olhos revirados, deixando todos ao seu redor aterrorizados. Desesperada, a família procurou ajuda religiosa. Após várias consultas com psiquiatras e médicos que não conseguiram encontrar explicações lógicas para os eventos, a Igreja Católica foi chamada. O padre William Baldwin, um dos principais exorcistas da época, foi designado para lidar com o caso. A partir daí, começou uma batalha espiritual para salvar a alma de Roland. O exorcismo de Roland Doe foi intenso e prolongado, durando mais de um mês. Durante as sessões, Roland demonstrava uma força sobre-humana, conseguindo repelir até os adultos mais fortes. Seu comportamento se tornava cada vez mais violento. Ele atacava os padres, cuspia neles e zombava de suas preces. Em um dos momentos mais horripilantes, Roland vomitava incessantemente e proferia insultos em latim, uma língua que ele jamais havia aprendido. As sessões de exorcismo aconteceram no Hospital Jesuíta em St. Louis, Missouri.
O ritual envolvia orações constantes e tentativas desesperadas dos sacerdotes para expulsar a entidade malévola que habitava o corpo do menino. Cada noite era uma verdadeira luta, e uma sensação de medo e angústia pairava sobre todos os participantes do exorcismo. Relatos afirmam que Roland continuou flutuando e que sua cama se movia violentamente durante as sessões. As marcas em seu corpo tornaram-se mais frequentes e grotescas, formando palavras e símbolos que desafiavam qualquer explicação. A certa altura do exorcismo, um dos sacerdotes acreditou estar cara a cara com o próprio Lúcifer, devido à forma como Roland o desafiou e blasfemou contra tudo o que é sagrado. O confronto entre o bem e o mal parecia atingir o ápice em um dos rituais quando Roland, após horas de resistência, desabou na cama e parou de lutar. A entidade demoníaca foi expulsa e Roland recuperou a consciência. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez em semanas, pareceu calmo. O exorcismo finalmente libertou sua alma. Após o término do ritual, o jovem nunca mais exibiu sinais de possessão. Sua vida voltou ao normal e ele seguiu em frente sem grandes incidentes. Contudo, o impacto emocional e espiritual desta experiência foi devastador para os sacerdotes e para a família de Roland. O padre Baldern, em particular, ficou profundamente abalado pelos acontecimentos que testemunhou e passou a acreditar que o mal pode manifestar-se de formas que vão além da compreensão humana. O caso de Roland Doe tornou-se um dos mais famosos registros de exorcismo e serviu de inspiração para o livro e filme O Exorcista, embora os detalhes reais da história tenham sido alterados para aumentar o impacto cinematográfico. Até hoje, é lembrado como um dos eventos mais assustadores e inexplicáveis envolvendo possessão demoníaca. Exorcismo de Robbie Mannheim. Robbie Mannheim não é o nome real, é o pseudônimo de um menino que, em 1949, se tornou o centro de um dos exorcismos mais famosos da história americana. A história começou quando Robbie começou a brincar com um tabuleiro Ouija que havia herdado de sua avó. Depois de várias sessões de jogo, ele começou a apresentar comportamentos estranhos, que rapidamente se tornaram mais perturbadores. A família de Robbie notou que ele estava se comportando de maneira errática. O menino passou a ter pesadelos frequentes, falava com vozes desconhecidas e, em uma noite, ficou paralisado enquanto uma presença invisível parecia sufocá-lo. Como sua condição continuava a piorar, seus pais procuraram ajuda médica, mas os médicos não conseguiam encontrar uma explicação para seu comportamento. Desesperados, os pais de Robbie contataram a igreja e o padre B.F.W. foi designado para investigar o caso. Durante suas visitas, ele testemunhou fenômenos inexplicáveis. O menino demonstrava força sobre-humana, seus olhos mudavam de cor e ele proferia insultos em línguas que ninguém mais falava. Em uma das sessões, Robbie começou a se contorcer e a gritar de dor, afirmando que estava sendo queimado. O exorcismo começou em um hospital e a atmosfera era tensa. Os padres oravam fervorosamente enquanto Robbie se contorcia na cama, gritando e xingando. Durante o ritual, objetos na sala começaram a se mover, e o ar ficou denso com uma presença que parecia manifestar-se fisicamente. Os padres estavam convencidos de que estavam lidando com uma força demoníaca real. Após várias sessões, Robbie finalmente começou a se acalmar. Uma noite, após um intenso confronto, ele exclamou: "Eu sou livre!" E a sensação de terror na sala se dissipou. O exorcismo foi considerado bem-sucedido, e Robbie retornou para casa, recuperando-se lentamente dos traumas que havia enfrentado. A história de Robbie Mannheim não apenas inspirou livros e filmes, mas também levantou questões sobre o que realmente ocorre durante esses rituais. O caso foi amplamente documentado e se tornou um dos mais conhecidos na cultura popular, destacando a luta entre a fé, o medo e a razão. Robbie cresceu e viveu uma vida normal, mas nunca esqueceu o que havia acontecido.
e frequentemente refletia sobre os limites do entendimento humano diante do sobrenatural. Maldição da família Perron. A história da família Perron começou em 1970, quando Roger e Carolyn Perron, junto com suas 5 filhas, se mudaram para uma antiga casa em Harrisville, Rhode Island. Desde o início, a família começou a experimentar atividades paranormais inquietantes, incluindo ruídos inexplicáveis, móveis se movendo sozinhos e aparições fantasmagóricas. Uma das experiências mais assustadoras envolvia uma presença maligna que parecia ter uma conexão particular com Carolyn, a matriarca da família. Os eventos se intensificaram rapidamente. Carolyn começou a sofrer mudanças de comportamento, com momentos de raiva e um comportamento que parecia estar fora de controle. Ela começou a ter visões aterrorizantes e se comportava de maneiras estranhas, levando a família a acreditar que ela estava possuída por alguma entidade maligna. Os Perron buscaram a ajuda de Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas que já haviam investigado outros casos de possessões e fenômenos sobrenaturais. Os Warren realizaram uma série de investigações. Durante suas visitas à casa, eles notaram que a atmosfera era densa e opressiva, e logo identificaram várias entidades que habitavam o local, uma das quais era uma bruxa que havia morrido lá. A entidade parecia ter um apego especial a Carolyn, e os Warren conduziram um exorcismo na casa para tentar libertar a família da influência maligna. Os acontecimentos culminaram em experiências intensas. Carolyn foi alvo de uma série de ataques paranormais, incluindo levitações e outras manifestações de força sobrenatural. Ed e Lorraine documentaram suas experiências e os efeitos que isso teve sobre a saúde mental de Carolyn e o bem-estar da família. A luta deles contra as forças malignas se tornou uma história de terror e resiliência, destacando o impacto profundo que o sobrenatural pode ter sobre a vida das pessoas. A história da família Perron inspirou o filme Invocação do Mal e continua a ser uma das mais famosas investigações paranormais documentadas. O caso permanece como um lembrete sombrio do que pode ocorrer quando forças além da compreensão humana se cruzam com a vida cotidiana. Possessão demoníaca como defesa judicial. O primeiro caso de possessão demoníaca usado como defesa em tribunal nos Estados Unidos da América. Arne Cheyenne Johnson se tornou uma figura central em um dos casos legais mais intrigantes da história americana. Em 1981, Arne, um jovem de 19 anos, foi acusado de assassinar Alan Bono, um homem que era amigo da família de sua namorada. O caso ganhou notoriedade não apenas pelo crime em si, mas porque Arne alegou que havia sido possuído por um demônio no momento do assassinato. A história começou meses antes do crime, quando Arne e sua namorada, Debbie Glatzel, estavam cuidando de um garoto que havia sido supostamente possuído. Os Warren foram chamados para investigar e, durante suas visitas, testemunharam fenômenos sobrenaturais associados ao garoto, incluindo contorções corporais e vozes demoníacas. Durante uma sessão de exorcismo, Arne se ofereceu para assumir a entidade, acreditando que poderia proteger o garoto. Após o exorcismo, Arne começou a apresentar comportamentos estranhos. Ele tinha lapsos de memória, frequentemente agindo de maneira agressiva e violenta. Os Warren e outros testemunhas relataram que ele estava sob a influência de forças malignas. Durante o julgamento, os advogados de Arne usaram a alegação de possessão demoníaca como defesa, uma estratégia sem precedentes na história legal dos Estados Unidos da América. O julgamento se tornou um espetáculo midiático, e a ideia de que um demônio poderia ser responsabilizado por um crime desafiou as normas legais e religiosas da época. A defesa argumentou que Arne estava fora de controle, sendo manipulado por uma força sobrenatural. Embora o tribunal não tenha aceitado a defesa da possessão, Arne acabou sendo condenado por homicídio culposo e sentenciado a 5 anos de prisão. O caso de Arne Cheyenne Johnson
inspirou o filme O Conjuro 3, A Ordem do Demônio, e continua a ser um dos casos mais intrigantes da interseção entre a lei e o sobrenatural. Ele levanta questões sobre a natureza do mal, a responsabilidade pessoal e as fronteiras entre a realidade e a crença. O caso de Clara Germana. Célia Clara Germana. Célia era uma jovem sul-africana que, em 1906, se tornou uma das figuras mais intrigantes no campo das possessões. Clara alegou ter sido possuída por um demônio após fazer um pacto sobrenatural. Durante as sessões de exorcismo, Clara demonstrou habilidades incríveis, incluindo levitação e fluência em idiomas que nunca havia aprendido. As manifestações de Clara eram impressionantes. Durante os rituais, ela levitava a vários metros do chão, desafiando a gravidade. Além disso, ela começou a falar em línguas que desafiavam qualquer explicação lógica, surpreendendo tanto os sacerdotes quanto os espectadores. Esses fenômenos extraordinários atraíram a atenção de muitos que estavam céticos sobre a existência de possessões demoníacas. Os exorcismos se tornaram eventos públicos, e a história de Clara se espalhou, atraindo uma multidão de curiosos e especialistas em sobrenatural. Os padres conduziram exorcismos intensivos, buscando libertá-la da entidade que a possuía. Ao longo do processo, Clara exibia um comportamento de extrema hostilidade, proferindo insultos e desafiando os sacerdotes. Após várias semanas de rituais, Clara finalmente foi libertada. Sua recuperação não apenas trouxe alívio para ela e sua família, mas também lançou luz sobre a luta entre a fé e as forças do mal. A história de Clara Germana Celi continua a ser um dos casos mais notáveis de possessão e exorcismo na história moderna, levantando questões sobre a verdadeira natureza do espírito humano e suas batalhas contra o sobrenatural. Curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.